E aí, pessoal, beleza? Analisando mais um vídeo do Mirai Investing, que é um canal que eu gosto de seguir. E nesse vídeo aqui, ele fala um pouco de uma sardiagem do primo rico. Cara, assim, lembra que toda história tem três fatos. O fato 1, o fato 2 é verdade. O lado 1, o lado 2 é verdade. Então vamos ouvir a história que o Mirai e aí o Luan tá falando e vamos fazer uma análise em cima do que ele tá falando, se eu concordo com ele ou não, do primo rico, das sardinhagens. E vamos ver o quanto que realmente o Luan tá pegando no pé do primo rico e o quanto que é verdade isso aí. Se inscreve no canal, deixa teu like. Esse tipo de vídeo aí de react é um dos vídeos que a gente gosta de fazer, mas a gente traz conteúdo pra vocês. Então, bora lá assistir o vídeo. O Primo Rico publicou um último vídeo no canal dele, que foi o Rumo ao Bilhão 63, onde ele informou ter vendido mais de 6 milhões de reais em ações. Não só ações, outros ativos. É sobre isso que nós vamos comentar agora. Inicialmente no vídeo, o Thiago cita que a carteira dele está muito desbalanceada. Obviamente que ele ressalta a alta rentabilidade que ele teve ao longo dos últimos anos, desde quando ele criou o Rumo ao Bilhão, chegando a mais de 300% de rentabilidade, e ele acaba citando que ele está muito desbalanceado no sentido de ter, por exemplo, 20% aproximadamente em ações no exterior. Só que a meta dele, como ele diz ali de acordo com a filosofia dele da Arca, seria de 25%. Então não haveria tanto desbalanceamento de acordo com a própria filosofia que ele segue. Apesar disso, ressaltando o desbalanceamento, ele acaba promovendo uma série de vendas de BDRs, que são justamente os recibos de depósitos atrelados a stocks. São formas em que você pode investir em ativos brasileiros atrelados a esses ativos internacionais sem precisar abrir uma conta lá fora e investir diretamente no exterior. Para, além do desbalanceamento, que na visão dele deve ensejar vendas para alocação em renda fixa, mas na verdade ele acabou não alocando em renda fixa. No final das contas ele não fez nenhuma alocação, só vendas. Ele citou que o cenário nos Estados Unidos não está nada bom. Citou o rebaixamento da nota de crédito do governo norte-americano pela Fitch, enquanto que a mesma Fitch aumentou a nota de crédito do Brasil. E nesse sentido, ele concluiu que seria o caso de vender ações ou B10 norte-americanas, citando tanto o desbalanceamento quanto os múltiplos altos na visão dele das ações norte-americanas. E ele acabou explicando tudo isso nos primeiros 5 minutos de vídeo. Na sequência, após os 5 minutos de vídeo, ele acabou vendendo Meta, Disney, Berkshire Hathaway, Wells Fargo, EA Games e diversas outras BDRs que ele tinha na carteira dele. Inclusive citou a queda na Disney, denotando que não foram todas as stocks que efetivamente subiram, então essa justificativa dele não fez muito sentido. Basicamente desbalanceamento e alta subida e múltiplos altos das ações norte-americanas, então não houve muita coerência aqui. Até aí tudo bem, seria bastante. Aqui nesse momento ele tá pegando algumas incoerências do primo rico. Na verdade, o Luan já pegou outras incoerências, no caso da Sinqia, né? Um caso de Sinqia, Melius também, ele já bateu muito no pé. E aqui ele tá falando de algumas incoerências e vamos seguir o vídeo para entender um pouco mais. Aceitável ele realizar essas vendas com base nessa justificativa da bolsa norte-americana, justamente para supostamente alocar na bolsa brasileira, é isso que ele disse inicialmente. Acontece que ele acabou fazendo diversas vendas de ações brasileiras. Aproximadamente nos 8 minutos de vídeo, ele começou vendendo Itaúsa, porque ele vendeu Itaúsa, por incrível que pareça, citando o Barsi, numa entrevista que ele teve com o Barsi, dizendo que não fazia mais sentido ter Itaúsa, que não pagava mais um bom dividendo e que por isso seria o caso de venda, sendo que o Barsi já tinha feito essa venda há muito tempo. E isso já era de conhecimento do mercado, mas ele precisou de uma entrevista para realizar essa venda. E obviamente ele aproveitou o momento para fazer a propaganda do MBA do Barsi junto com ele. Então talvez isso tenha sido só uma estratégia de marketing para dizer o seguinte: veja como a palavra do Barsi e as decisões que o Barsi toma são inquestionáveis, a ponto de eu simplesmente vender as minhas ações porque o Barsi acabou vendendo e dando seus motivos. Isso obviamente para vender o MBA. Não há como comprovar isso, obviamente, mas me pareceu uma estratégia de marketing. Não sei qual foi a sua percepção, deixa aqui nos comentários. Ele ainda vendeu a Valide, que de fato não é uma empresa boa. O que vocês acham? Qual foi a sua percepção? É interessante esse lado, né? Realmente o Primo Rico e o Barsi têm um MBA juntos e também estão tem essa questão aí. Itaúsa é uma grande ação para muita gente. E é claro que, por exemplo, o Thiago Negro, que é sócio do Bruno Perini, que é sócio do Thiago Negro. O Bruno Perini sempre fala bem de Itaúsa. O Thiago Negro vendeu. O Thiago Negro vendeu, como ele vai falar aí, o Luan, por causa de uma dica do Barsi, justo ele. Então, é estranho, né? Mas vamos continuar. Então foi uma boa escolha que ele fez, vender um lixo da carteira dele. E a outra ação brasileira. O lixo aí, vocês viram que não é a... Vamos voltar aqui, para quem se perdeu. Não é a Itaúsa, hein? Provar isso, obviamente, mas me É a pareceu uma estratégia Valide. de marketing. Não sei qual foi a sua percepção, deixa aqui nos comentários. Ele ainda vendeu a Valide, que de fato não é uma empresa boa, então foi uma boa escolha que ele fez, vender um lixo da carteira dele. E a outra ação brasileira, por incrível que pareça, de novo, citando o Barsi, a entrevista que ele teve com o Barsi, ele vendeu BB Seguridade, uma empresa que reportou resultados sólidos, altos dividendos, vem se beneficiando do novo plano Safra, companhia que vem demonstrando resiliência. Apesar de estar mais cara que a Caixa Seguridade, ele não vendeu BB Seguridade para comprar Caixa Seguridade como fez o Barsi. Ele simplesmente vendeu e sequer disse se vai alocar em Caixa Seguridade.
Seguridade. Mas se ele simplesmente seguir o que o Barsi disse, como ele fez com o Itaúsa, talvez ele vá para a Caixa Seguridade. Mas veja que esse movimento me pareceu simplesmente seguir uma diquinha, algo que os grandes influenciadores digitais, não sem razão, dizem para você não fazer. Mas basicamente ele está seguindo a dica do Barsi sem maiores reflexões, ou reflexões muito rasas. E isso acaba gerando um movimento de mercado que o Baster diria como uma sardinhagem, em que você segue um simples movimento de manada, sem seguir efetivamente o buy and hold, em que você só vende ações com fundamentos muito sólidos para realizar essa venda, o que não me pareceu o caso. Inclusive, o próprio Barsi diz para você não ficar simplesmente seguindo dicas. O Barsi disse, em dado momento, que acabou se dando mal ao seguir a indicação de um amigo dele para entrar no IPO da Ocean Pact. Ele chegou a dizer que só está esperando o melhor momento para sair desse, entre aspas, abacaxi. Então veja que não tem muita coerência. Esse movimento, o grande problema que ele introduz é o fato de que os investidores ficam desorientados. Afinal de contas, você segue ou não segue uma dica do Barsi? Os pequenos investidores não sabem o que fazer, porque no momento X é dito para não seguir, no momento Y simplesmente há a contradição. Então isso promove uma ausência de educação financeira efetiva no mercado financeiro. Vai no movimento contrário, inclusive, que o Thiago Nigro acabou iniciando, que foi justamente a difusão da educação financeira e do mercado de investimentos aqui no Brasil. Depois disso, Pessoal, aí entra o porém do porém do porém. Muito cuidado. Eu confesso para vocês que seguir educadores financeiros também quando eu comecei foi importante, mas você tem que fazer suas próprias análises, até porque cada educador financeiro tem o seu viés, a sua história, os seus interesses. Então você vai ver o cara que cresceu conseguindo vender curso, então ele vai uma hora falar que é bom milha, vai dar estratégia de milha, de repente ele não vai ter mais nada de milha, vai falar, vai criar uma academia de vendas, e agora o negócio da vida dele é venda, e aí ele vai ficar migrando, uma hora ele vai falar de criptomoeda, então vocês têm que se ligar muito nisso aí. O outro influencer lá, que diz que os dois maiores influencers, um quer te fazer viver como um mendigo, e o outro fica inventando coisas fáceis, e aí ele dá uma diquinha ali pra você ir lá no canal dele e depois ver o curso dele. Cada influencer vai ter o seu viés. Procure extrair o bom de cada um deles e veja as suas estratégias. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu sigo o Luan do Mirai Invest, eu sigo o Barsi, eu sigo o Bruno Perini, que eu gosto muito, gosto também do Investidor Sardinha, mas você tem que pegar o melhor de cada um e também criar suas próprias estratégias. Leia o livro do Décio Bazin. ele vende Arezzo, Yoship Maxion, Fleury. No caso da Fleury, eu concordo plenamente com o movimento dele, porque de fato a Fleury passou a ficar muito cara e sem uma perspectiva de crescimento que seja razoável. Depois ele vendeu Cogna, caiu no conto da Cogna, vendeu JHSF, que ele tanto exaltava por ter comprado na pandemia com um desconto enorme e obtido um ganho de capital enorme. E depois a ação acabou corrigindo, voltando para os R$6. Ele tinha chego a ter uma posição a R$10, houve a correção de mercado, mas ainda assim ele saiu com bom lucro, porque ele deve ter montado um preço médio ali próximo de R$3 a R$4. Por fim, ele vendeu Magalu. Veja que, de novo, uma eventual contradição. Se ele está seguindo ipsis literis as afirmações do Barsi, porque ele tinha uma ação de varejo na carteira, como é o caso tanto da Arezzo, principalmente da Magalu. E porque ele tinha Cogna, que é do setor educacional, em que o Barsi também ataca. Agora, principalmente o varejo, que é justamente um dos piores setores que nós temos na Bolsa de Valores. Mesmo assim, ele tinha Arezzo e tinha Magalu. E por fim ele vendeu Paranapanema, outra ação que ele tinha comprado por causa do Barsi e agora ele vendeu, sem maiores justificativas, simplesmente quis se desfazer do ativo. De novo, isso não ajuda em nada o pequeno investidor, isso só atrapalha e confunde ainda mais a cabeça dele. Mas uma das coisas que todos falam é que não é uma indicação de investimento. E todo influencer de investimento sempre fala para que seja feita, cada um faça o seu estudo. O Thiago faz da carteira dele o que ele bem entende, mas é claro, por ser um influenciador e eles pregarem muito isso, acaba tendo sim alguma influência sobre quem assiste os conteúdos dele. E eu entendo o que o Luan quer dizer, que por ele ser um influenciador, o cara que iniciou todo esse mundo, esse nicho de finanças e investimentos no YouTube, fazer isso é contraintuitivo com o que ele mesmo propagou no começo. Ah, outra coisa também. O Thiago Nigro, ele é um dos caras que, se eu não me engano, lá no começo, ele foi um dos que mais bateu em previdência privada. Hoje ele tem um fundo de previdência dele. Então vocês têm que entender tudo isso. Mas é claro, o fundo de previdência dele tem taxas e coisas melhores, tanto que ele é sócio da Luciana Seabra, a especialista em previdência aqui no Brasil. Então tem um respaldo melhor e a intenção é fazer alguma coisa melhor, acredito eu, né? Mas procure analisar. Aos 16 minutos de vídeo, ele acaba citando o fundo do Ray Dalio, que é o Bridgewater, que inclusive ele tinha feito um vídeo para mostrar ele aplicando nesse fundo, exaltando o Ray Dalio e etc. E agora simplesmente ele diz que o Ray Dalio está se aposentando, que não faz mais sentido ficar nesse fundo, que não está performando bem e que por isso ele fez o resgate. De novo parece um movimento de sardinhagem. Como assim? O que acabou mudando simplesmente porque o Ray Dalio está se aposentando e aí isso foi suficiente para ele resgatar, sendo que já era previsto que o Ray Dalio iria sair do fundo na época em que ele fez a aplicação. Me parece que foram movimentos muito precipitados, que agora ele simplesmente está se desfazendo. Só me impressiona a
coragem dele vir se expor dessa maneira, porque esses movimentos que ele fez só confundem os investidores. Mas veja, poderia haver aqui um simples conflito de interesses. À época, ele não tinha o fundo dele, o fundo Arca-Grão. E aí, o que ele fez? Ele fez o resgate do fundo do Ray Dalio, já que ele ainda não tinha um fundo de previdência, um fundo de investimentos, e ele usou esse recurso para aplicar no Arca. Então isso também acaba despertando uma certa dúvida aos investidores. Qual foi de fato racional? Porque se você está mostrando os seus movimentos de carteira às pessoas, diga de fato qual foi o racional. E ficou muito obscuro, muito confuso. Já aos 18 minutos do vídeo, ele E você acha que tem algum conflito de interesse, jogo de interesse por trás do Primo Rico? Deixa aí teu comentário. acaba citando um head que ele fez, principalmente durante a pandemia em que o Ibovespa acabou desabando, que foi uma operação de venda do BOVA11, que é o ETF que replica o nosso índice Ibovespa. E ele acabou perdendo 22% nessa operação, uma posição que ele tinha de mais de 300 mil reais. E veja aqui que se demonstra na prática como fazer hedge através de opções, ou através de mercado futuro, ou até mesmo através de um ETF, não faz o menor sentido. Porque aí ele cita, do outro lado, como a bolsa acabou subindo bastante, essa pequena perda acabou sendo insignificante. Mas porque, afinal de contas, ele entrou nesse hedge para queimar dinheiro à toa. Se ele está investido em buy and hold, ele não vai se importar com quedas no curto prazo. O investidor de longo prazo, em razão de quedas no curto prazo, ele acaba se beneficiando comprando mais. E de fato foi isso que aconteceu. Ele se beneficiou do longo prazo, mas ao mesmo tempo, inseguro, me pareceu uma insegurança, fez um hedge à toa, queimou ali um dinheiro que ele poderia simplesmente ter ganho, simplesmente por não ter feito nada. Só não ter feito essa operação, que me parece completamente inútil e na verdade prejudicial, de ficar ali fazendo seguro da carteira, algo que eu não concordo. Afinal de contas, isso se mostrou na prática como algo inútil e até prejudicial para a rentabilidade da carteira. Ao final do vídeo, ele acabou deixando para um Outros especialistas, grandes investidores, fazem hedge de carteira, tá? É que aqui foi um hedge que não deu certo. Então, segue o bonde. economista que trabalha para ele fazer as operações, porque ele não teve tempo. Aí depois disso ele acabou conferindo as operações e disse que vai deixar para fazer as operações de compra, realocações desses recursos, mais de 6 milhões de reais, num outro vídeo. Diante disso tudo, o que podemos concluir? Que primeiro, obviamente ele faz o que ele bem entender com o dinheiro dele. Ele nem precisaria gravar um vídeo para mostrar o que ele fez com o dinheiro dele. Mas supostamente para dar transparência aos investidores, ele o fez. Acontece que os movimentos que ele acabou fazendo são completamente contraditórios. Parece até movimentos de amadores, no sentido de não saber o que está fazendo. Ah, vou vender tudo aqui, eu me arrependi, nem sei muito bem porque eu comprei esses ativos, vou sair da posição, vou reduzir aqui, vou tirar minhas ações norte-americanas, vou acabar com a minha exposição exterior, inclusive ferindo a própria filosofia da Arca, que é ter pelo menos 25% de alocação no exterior, e disso resulta Aqui ainda pega uma inconsistência do método do cara. o seguinte, você não sabe efetivamente o que pensam os grandes investidores. E os próprios grandes investidores, eles não seguem à risca o que eles estão falando. Na verdade, eles agem conforme um feeling e muitas vezes tomam decisões precipitadas, inclusive às vezes seguindo dica, não refletindo o suficiente. No final das contas, você só percebe que não há ninguém melhor do que ninguém. Muitas das decisões são tomadas por mera intuição, e é o que parece no caso do Thiago Nigro, porque ele se vangloria dos 300% de rentabilidade. Acontece que, por mais que tenha sido uma rentabilidade muito boa, você acaba percebendo que ele simplesmente tomou essas decisões com base em feeling e pouca reflexão, e acabou se beneficiando do bull market, que foi muito forte entre os anos de 2017 e começo de 2020. Mostrei num outro vídeo que ele acabou fazendo... Realmente existiu esse bull market mesmo, e quem comprou, comprou. Tanto que quem assiste lá, o Economista Sincero, que eu também gosto muito, ouve ele falar que os fundos imobiliários estavam baratos aí até 2 anos atrás, e quem perdeu, meu, agora não adianta chorar o leite derramado, porque foi o bull market do mercado de fundo imobiliário. Uma sardinhagem clara com Melius, inclusive ele teve que reduzir muito a posição dele. E por fim, outra lição que fica para todos nós é que você não deve seguir o que um suposto excelente investidor está fazendo, porque esses movimentos não vão fazer nenhum sentido para você. Dificilmente o farão, porque são contraditórios, meramente intuitivos, de acordo com aquele investidor que está fazendo o movimento, no caso Thiago Nigro. No final das contas, esse tipo de vídeo não ensina nada, só deixa os investidores mais confusos e que por isso você tem que tomar suas próprias decisões e ignorar completamente esses movimentos nada racionais. E que, se você esperava obter conhecimentos profundos e que fizessem sentido para você se tornar um melhor investidor através desses vídeos, você acabou se frustrando. Se você não tem tempo de efetivamente estudar com profundidade uma empresa, um ativo e tomar decisões racionais, o melhor é se fazer simplesmente investir através de ETFs, em que você não tem... Pessoal, aqui, ou também fazer a assinatura de uma casa de research e seguir o que a casa de research tá te passando. No começo eu fiz isso, pessoal, tá? Eu já falei aqui pra vocês, quando eu comecei no mercado financeiro, na parte de ações, eu peguei algumas ações seguindo o YouTube e depois eu fui assinar a Suno bem no começão. E a Suno no começo era maravilhoso. Cara, era questão de 40 mango, até menos. E você pegava, eles estavam começando. Então eu peguei, pra vocês terem uma noção, eu peguei o início dos relatórios dele de small cap. Eu peguei a carteira de FII, eu peguei a carteira de crescimento e a carteira de dividendo. Cara, muitas das coisas que eu tenho, Banco ABC, Unipar Carbocloro, Maxi Renda, Faria Lima 11, o Flamengo, tudo foi da Suno, tá ligado? Cara, eu peguei, pra vocês terem uma noção, Unipar Carbocloro a 8, 12 reais. Quando ela bateu 18, 20, eu vendi. Cara, ela chegou a custar quase 100 reais. Então, assim, tem muita coisa que você, às vezes, é melhor pagar uma casa de research do que investir num ETF.
tá? Brasileiro ainda por cima. Nenhum problema em relação a isso. Você delega a decisão a um fundo de índice de Ah, mas mesmo assim eu tenho que ler. Cara, primeiro que você já pode ir lá para as páginas finais e fazer a compra e ponto, e o ponto de entrada. Mas de toda forma, você tendo um tempinho para ler um relatório de 12 páginas, ilustrado, cara, é uma boa. E até ali, para você tirar os seus primeiros entendimentos, para fazer uma análise macro, para depois ir para o micro e tirar um valuation de uma empresa, é legal assinar um relatório de uma casa de análises. gestão completamente passiva e a outra parte da sua carteira fica em renda fixa, sem maiores preocupações e você ignora todos esses movimentos confusos. Ainda, não se esqueça que o Thiago Nigro, embora esteja trazendo sua carteira pública ali, é uma carteira de meros 20 milhões de reais, isso perto do patrimônio Cara, meros 20 milhões de reais, vocês vão entender por que ele falou isso. dele, que provavelmente em equity já é de 1 bilhão de reais, em razão do valuation do Grupo Primo, não faz a menor diferença. Então se ele perder aquele dinheiro ali, não vai fazer nem cócegas no patrimônio do Thiago, ele não vai se importar muito com isso. Então não siga decisão de multimilionários ou até bilionários, porque eles têm gordura para ficar especulando com Coisa que a gente não tem, né? Então a gente tem que ser um pouquinho mais preciso. Nunca tudo vai acertar, tem que se acostumar com perdas. O próprio Mirai fala isso aí. Mas entenda que o Thiago tem gordura pra queimar, coisa que a gente não tem. Se você gostou desse react, deixe nos comentários, eu farei mais. Se inscreva no canal, até a próxima.